Olha aí, essa nenenzinha aí chamada Elizabeth Holmes está sendo presa no dia de hoje em função de uma fraude contra o sistema financeiro, uma espécie de uma fraude financeira contra vários investidores do planeta, né? Mas muitos americanos. Essa mocinha aí, Elizabeth Holmes, que aos 9 anos, segundo relatos, teria dito que queria ser mesmo na vida, era bilionária, conseguiu. Brilhante, né? Chegou aí para Stanford, né? A Universidade de Stanford, que é uma espécie de nova Harvard, saiu, assim como Bill Gates, né? História, toda essa jornada do herói, né? Aquela coisa que os caras vendem para você. Então ela saiu, largou essa faculdade, essa universidade extremamente prestigiada para fundar um negócio que se chamava esse aí, ó, que é a Theranos, que chamava Real Cures, que era curas em tempo real, né? Real Time Cures. Mas aí tinha até um erro, parece que no contra-cheque do pessoal na época trocava o S de lugar e ficava curse, né? Que é maldição, né? Talvez fosse um aviso, né? Bom, ela começa essa história aí da Theranos, tem várias passagens aí, lá com 19 anos, então, lá em 2004, se não me falha a memória, 2004, ela começa esse trabalho e sobre a promessa aí na Theranos de que você não precisaria mais tirar frascos e frascos de sangue para fazer exames e que com apenas uma gotinha de sangue ela conseguia fazer 30 exames, o que barateava um monte o processo e também facilitava a vida de todo mundo. Afinal de contas, ninguém gosta de agulha. Também tinha uma historinha que ela tinha um tio que ficou doente, então tinha esse negócio da agulha e ela lembrava muito disso e era um trauma que ela tinha, que ela não gostava de agulha. Engenheira química em Stanford, tentou medicina, descobriu que não gostava de agulha, e aí acabou com essa história aqui do Theranos, que quer dizer therapy mais diagnosis, né? Então, Theranos era a junção desses dois nomes, segundo ela, e estava aí essa criancinha feliz e contente, lourinha do olho azul, dizendo goodbye, grande e assustadora, malvadona agulha, né? Porque não precisaria mais. Bom, ela conseguiu levantar aí alguns milhões de dólares, chegou a levantar mais de 100 milhões de dólares em conversas com investidores, e aí as coisas foram crescendo e ela começou a virar uma celebridade, né? Conhecida aí como uma das foi a bilionária mais nova do mundo, chegou a frequentar aí as capas de todas as revistas importantes aí dos Estados Unidos, destacando esse novo gênio do Vale do Silício, que era a Elizabeth Holmes, né, que estava liderando aí a Forbes 400 em 2014. Isso na mão dela aí, ó, vocês estão vendo ela segurando aqui assim, ó. Olha, é isso aqui, ó. É o frasquinho que então você pegaria o sangue, 2 ou 3 gotinhas, e você poderia então fazer 30 exames. Olha o tamanho que é esse negócio, né? Você imagina o quão boa é essa ideia, não é mesmo? Uma ideia espetacular. E aí, como todo bom golpista, ela transformou todo esse negócio fazendo o que os golpistas normalmente fazem. Aparecem do lado de celebridades. Está ela aí ao lado do Joe Biden, também Bill Clinton, Jack Ma, esse chinesinho aí do lado, que é o dono do Alibaba, e ela aí no meio. Então, ela acaba emprestando a autoridade dessas pessoas. E aí a empresa já valia aí cerca de 9 bilhões de dólares em valor de mercado, segundo alguns valuations aí. Para você ter uma ideia, nesse gráfico aí, você tem 125 companhias aqui na escala de até 1 bilhão, e depois as coisas vão diminuindo para as empresas que valem mais de 10 bi, né? Ela está aí com 9 bilhões, praticamente no segundo tier, né? Na segunda nível de empresas, né? Constantemente sendo apontada como uma das mais valiosas do mundo na época, né? Muito bem. Em 2015,
O Wall Street Journal, esse jornalista aqui é o John Carreyrou, se não me falha a memória. A Márcia Brunetti está dizendo que ela fez estágio na Odebrecht. Ele fez uma matéria dizendo, olha só, esses exames aí não funcionam. Olha, lembrem o seguinte, a Elizabeth Holmes já tinha conseguido fechar lá na Theranos contratos com Walgreens, né, rede de farmácias, para você entrava num cubículozinho, tirava uma gotinha de sangue, botava no frasquinho, entregava lá e tinha 30 exames que eram feitos a partir daquela gotinha. Né? Muita gente na indústria bioquímica achava que isso era impossível e, depois de um tempo, esse camarada aqui do Wall Street Journal conseguiu alguns números mostrando que... e relatos de pessoas de dentro da empresa falando que os resultados não eram muito confiáveis. Muito bem, descobriram que realmente não era, que era tudo papo furado, não funcionava, ela entregava resultados de exame ou de mentira, ou ela pegava esse sangue e mandava para outras empresas fazerem a análise, porque o produto dela não funcionava, o tal do nanotainer, que era um containerzinho pequenininho, que avaliava o sangue. Muito bem. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque tem algumas lições para a gente, né, que investe nesse caso. Então, a primeira dessas 3 aí são lições que o Damodaran, né, eu já falei sobre ele aqui, é um indiano que é considerado aí o papa do valuation, né, o cara que é um dos maiores estudiosos aí de valuation de empresas, né, como é que se diz, estimar valor para as empresas, e ele tem essas três itens aí que ele acha que são importantes para você entender esse tipo de investimento e poder se precaver nos próximos. Mas eu queria lembrar uma coisa antes de falar do Damodaran, que é quando as coisas parecem muito boas, a gente tende, né, a gente quer que funcione, né? Afinal de contas, quem é que não quer acabar com o negócio de tirar sangue com aquela agulha? Não é mesmo? Pô, imagina, que maravilha. Então, a gente começa a ficar enviesado e a gente começa a procurar confirmações, né, para as coisas que a gente faz. Então, isso o primeiro aviso aqui é o seguinte, ó, quando uma coisa parece muito boa para ser verdade, é porque normalmente ela é muito boa para ser verdade. Consequentemente, não é verdade, né? Mas o Damodaran dá três itens aí para a gente prestar atenção. Uma é essa narrativa encantadora, né? Uma história tão boa, né? Uma heroína tão agradável. Quem ia gostar de ser o chatão da festa e fazer a pergunta óbvia, né? Vem cá, isso aí funciona mesmo? Né? Ninguém fez. E os caras entregavam rios de dinheiro para ela. Ela se tornou uma das bilionárias mais jovens dos Estados Unidos, né? Como a gente falou há pouco. A empresa chegou a ser avaliada em 9 bilhões e eles conseguiram arrecadar em rodadas de negociação coisas de 600, 700 milhões de dólares, tá? Tudo sem mostrar como o negócio funcionava para ninguém, para investidor nenhum, e sem comprovar que aquilo funcionava. E aí ela defendia isso tudo, nessa conversa toda, com um segredo como é que a gente fala? Segredos industriais. Não, isso é um segredo, eu não posso dizer, porque senão alguém vai copiar. A gente precisa estar com isso funcionando bem, para depois a gente abrir. E ela foi se metendo numa confusão cada vez maior, porque as coisas não funcionavam, basicamente. Bom, a outra coisa que o Damodaran destaca é a gola preta, né? O que acontece? Além desse negócio de buscar autoridades para você emprestar autoridade para o que você fala, né? Aquele negócio do olha aqui no meu zóio. Qual a garantia, amigo? A garantia sou eu, aqui no meu zóio. Lembra? Antônio Neto, a gente vai falar dele sexta-feira, na entrevista lá sobre a Bryce Company, aquela pirâmide financeira. Mas uma outra coisa que as pessoas fazem é tentar emular outro tipo de gente, né? E como ela era uma novata inovadora no Vale do Silício, logo ela montou um personagem. Olha que como eu não sei se é uma psicopatia, né? Mas o que é? Mas é um negócio meio diferente. Como diria o Lula, deve ser alguma coisa de parafuso frouxo. Ela montou um personagem, ela só usava gola rolê alta preta para lembrar o Steve Jobs. E ela ela forçava a voz dela um tom abaixo para parecer um pouco mais séria, porque parece que alguns estudos indicam que você tende a acreditar mais nas pessoas se elas têm as vozes mais grossas do que mais finas, né? Eu não sei se isso faz sentido ou não, mas o fato é que ela utilizava esse tom de voz um pouco mais baixo
para enganar as pessoas e convencê-las daquela conversa mequetrefe dela. Inclusive, em 2009 ou 2010, o board lá da empresa tenta tirar ela, que é uma coisa que a gente vai falar agora, tenta tirar ela e ela não, e ela sai por algumas horas, volta e convence todo mundo de que ela deveria continuar à frente da empresa, tá bom? E aí, a terceira, que eu acho que é a mais importante, e é o que a gente tem falando do negócio do formulário de referência, olhar para os incentivos da diretoria, é que governança é sempre importante. Quem são as pessoas que estão tomando conta daquela empresa é sempre importante que você olhe. No caso da Theranos, tem algumas coisas que já chamam a atenção. Quando você olha aqui para o grupo de pessoas que era o conselho de administração, você tem o Henry Kissinger, que era secretário de Estado norte-americano, Bill Perry, que foi secretário de Defesa norte-americano, secretário de Estado George Shultz, secretário, líder do Senado, Bill Frist, senador Sam Nunn, como é que fala? Não é general, né? Almirante da Marinha, Gary Roughead, o general Marines, o James Mattis. E aí até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 membros que não tem nada a ver com o negócio, vocês estão notando? Quando você olha, se eu te mostrasse só isso aqui, era capaz de você achar, inclusive, que ela estava construindo uma arma de destruição em massa química, né? Provavelmente. Por que tanto esse tipo de gente aqui? E as idades? 90, 88, 94. Né? O Henry Kissinger, eu nem sabia que estava vivo naquela época ainda. Mas é isso, né? Então, vale a pena você parar e olhar quem são as pessoas e procurar os currículos. Né? Coisa que a gente fez aqui, quando a gente estava falando da Previ, né? E o nosso amigo lá, mestre em História com foco em literatura asteca, né? Que estava na Previ, não sei se já voltou ou não, a Justiça tinha tirado ele por um pouquinho. Né? É importante, então, quando você vai investir numa empresa, olhar para saber quem são os membros que estão lá no Conselho de Administração e quem é a diretoria, tá bom? Além, óbvio, aí tem um epidemiologista aqui, que é o William Folk, e o CEO da Bechtel, o CEO da Wells Fargo, que são pessoas de negócios, né? Seria razoável você ter pessoas de negócios também. Mas você vê que, com conhecimento técnico, aí no Conselho de Administração tinha zero. Então, muito bem. Então, esses são os três itens, né, para a gente se concentrar. E lembrando, né, quando as coisas parecem muito boas, vale a pena a gente parar, dar uma raciocinada direitinho. Afinal de contas, tem que fazer as perguntas óbvias. Tá, isso funciona? Me mostra como é que isso funciona. Porque algumas pessoas, se você vai estudar mixaria disso, você vai ver que tem que diluir o sangue para você conseguir alguns exames, né? E às vezes a diluição, a concentração é tão grande que é por isso que você precisa de todo aquele sangue, né? Porque eu fui me perguntar por que a gente precisa daqui. Maurício Henrique está dizendo que perguntando se a Dilma não estava no conselho da Terras. E a Celiane também perguntando se é aluna do EIC. Ai, amigo, é isso. Então, façam as perguntas certas, né? Tentem entender um pouquinho do negócio, pelo menos. Tá bom? E aí, por fim, já vi que teve gente aqui que colocou lá nos comentários, mas aqui, ó, 2 lugares onde vocês podem aprender um pouquinho mais sobre a história da nossa querida e agora presidiária Elizabeth Holmes na série Dropout no Star Plus e no filme The Inventor na HBO. Você viu que eu gastei o inglês todo agora, hein? Olha aí, Elizabeth Holmes, ela disse mesmo. Olha no meu olho, cadê a garantia? Tá aqui, ó, olha o zóio aí. Rapaz. Então, o que eu quero dizer para vocês é sempre fique com o pé atrás, né? O nosso trabalho, o seu trabalho como investidor é sempre ter um pé atrás. Eu sei que é chato, você não precisa ser o chato da festa e ficar falando isso para todo mundo, mas vá lá e dá uma olhada nas coisas, vê se as coisas fazem sentido para você. Se, mesmo que seja só um feeling, você fala, cara, isso aqui não parece direito para mim, né? Fica fora, né? Não custa nada. Eu lembro o meu pai não está aqui hoje, mas meu pai chegou a colocar um dinheirinho lá no avestruz, né? Vocês lembram da história do avestruz, não? E perdeu o dinheiro, é claro. E na época minha esposa queria que a gente colocasse o nosso dinheiro também no avestruz. Eu falei, mas
olha só, é todo o dinheiro que nós temos, né? Então não vale a pena a gente colocar isso no avestruz, né? Vai que é um golpe. Parece golpe. E era.